Peruca loira do Nicolas Ferreira, calcinha apertada do Silas Malafaia, hipocrisia de Jair Bolsonaro circulando pelas ruas escuras da Goiás, de Ronaldo Caiado em busca de um Aristides para chamar de namorado e com a desculpa esfarrapada de sempre, estava investigando disfarçado. Pois é o combo completo do bolsonarismo. Essa gente ressentida e fracassada que sobe em púlpitos de igrejas e em palanques políticos para pregar moralismo barato para os outros, mas por baixo dos panos, bem escondidinho no armário, existem muitos esqueletos, segredos inconfessáveis. Pois é. Qual a grande diferença entre o tal bispo autoproclamado evangélico e bolsonarista Eduardo Costa, flagrado nesses trajes sumários pelas ruas de Goiás, e de Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro e tantos outros demagogos da extrema-direita por aí? O flagra. Pura e simplesmente o flagra, porque essa obsessão dessa gente com a vida alheia, de se imiscuir nos segredos das pessoas, de querer determinar como as pessoas devem viver ou deixar de viver, esse discurso demagógico da liberdade, desde que seja para concordar, desde que seja para viver de aparências como essa gente, porque quando você olha para eles, fazem questão de tentar vender aquele peixe da família tradicional que nem existe na prática. Papai, mamãe, filhinhos, com a mamãe que fica em casa cuidando dos filhinhos e o papai sai para prover a família. Pois é, um modelo de família que nem existe. Vai procurar no IBGE que você vai ver que a grande maioria das famílias, esse papai abandonou a casa, deixou os filhos para a coitada da mulher cuidar sozinha e ela tem que se virar muitas vezes com a ajuda do Bolsa Família, que depois essa gente sobe nos púlpitos para criticar, mas não ajuda em nada. A gente preocupada tanto que a vida que não nasceu, mas que fecha os olhos e até incentiva a violência policial contra aqueles filhos que eles fizeram questão de que tinha que nascer na marra. Pois é, essa é a hipocrisia generalizada dessa gente mal resolvida, mal comida bolsonarista. Porque não duvide, esse sujeito aqui, o Bispo Eduardo, não é a exceção, é a regra. Quase todo dia as páginas dos jornais estampam casos de bolsonaristas que avançam o sinal, sempre fazendo aquilo que eles acusam nos outros. Ontem mesmo estava um desses muitos vigaristas, porque estava apressadinho e encontrou um caminhão de lixo no meio do caminho, lá na terra do Nicolas Ferreira, simplesmente por não querer esperar, desceu, ameaçou a motorista do caminhão e acabou executando a sangue frio o coletor de lixo e simplesmente abandonou ele ali sangrando e fugiu e foi encontrado calmamente como se nada tivesse acontecido, malhando numa academia chique da cidade. Sujeito, inclusive, marido de uma delegada. Porque é isso que o bolsonarismo quer, a impunidade, a covardia, a incapacidade de assumir aquilo que se é. E eles morrem de inveja daquelas pessoas realmente corajosas que assumem as suas vontades, os seus desejos e que saem do armário, não ficam escondidinhos como o seu Jair Bolsonaro a vida inteira suspirando por um Aristides, suspirando aí por vários garotos que passam por aí, até por menininhas de 14, 15 anos que ele diz pintar um clima. Não, essa gente enfrenta as suas identidades, enfrenta as suas vontades e pagam o preço de uma sociedade preconceituosa que normalmente é alimentada justamente por esses hipócritas. Não tenha dúvida. E diversos relatos apontam que o tal bispo bolsonarista Eduardo Costa, flagrado nesses trajes sumários e que, segundo ele, estava numa investigação e parece que ele investiga sempre, cada dia num bar diferente, com um modelito diferente. Já viram, segundo relatos, o bispo, autoproclamado bispo, com um vestidinho vermelho, o outro pareceu com uma tanguinha preta. Pois é, cada dia ele investiga num lugar diferente, com meio arrastão. E não duvide, do lado de cá não é muito diferente não. Toda hora a gente vê uma escorregadela dessa gente, em todos os sentidos, sempre envolvidos ou no limite do crime ou no crime em si.
Quantos e quantos bolsonaristas foram flagrados aí com a família, né, envolvidas com entorpecentes? É tio da Damares, é primo do Nicolas, é o próprio Jair Bolsonaro com o avião presidencial da comitiva carregando cocaína lá para a Espanha. Pois é, sempre acontece com eles, coitados. São tão azarados, como dizia o general Heleno. Pois é, o que essa gente tem mesmo é um desprezo total pela vida e uma incapacidade de assumir suas próprias vontades. Ou você tem alguma dúvida que a maioria desses bolsonaristas que ficam aí pregando um monte de bobagens no seu bairro, nas suas redes sociais, não morrem de vontade de vestir uma peruca loira, como fez aí o Eduardo Costa, como vira e mexe faz o Nicolas Ferreira, tem vontade de dar seus gritinhos histéricos e bem afeminados, como o Silas Malafaia, como aquele outro lá da Igreja da Lagoinha, ai, né? Pois é, porque o bolsonarismo é isso. Gente que prega uma coisa que faz escondido. Gente que acusa nos outros aquilo que eles morrem de vontade. Porque foram todos paridos lá no macartismo dos Estados Unidos, da caixa bruxa aos comunistas lá do passado, onde o mentor do Donald Trump, o famigerado Roy Cohn, o advogado sem escrúpulos que ensinou para essa gente toda essa conversa de acusar os outros daquilo que eles fazem, de mentir, mentir, mentir à vontade, de fracassar e tentar transformar o fracasso em vitória e o tempo todo atacar o tempo todo, criando confusão entre o que é verdade, entre o que é mentira, para que eles se deem bem a qualquer coisa e simplesmente dissimular as suas vontades. Roy Cohn, que era um inveterado pederasta, conhecido nas rodas mais espúrias lá da região de Nova York e companhia, mas que em público era o maior dos celibatários, um sujeito cheio de moral e bons costumes, como toda essa gente, como o tal do Bispo Eduardo, como o nosso Nicolas Ferreira, que vira e mexe dá aquelas escorregadelas vulgarmente chamadas de peidar na farofa, como Silas Malafaia e seus gritinhos pra lá de suspeitos, como Jair Bolsonaro e a eterna saudade do Aristides. E você, ainda acredita que existe algum bolsonarista decente? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos aí continuar desmascarando essa gente e fingindo surpresa. Pois é, porque bolsonarista é igual papel higiênico, quando não tá no rolo, tá no cocô.